A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero ler uma palavra para vocês que se encontra em Mateus, no capítulo 4, onde fala a respeito de um povo religioso, um povo frequentador de igreja, sacerdotes do templo, fariseus e saduceus, que eram religiosos e que tinham ido assistir às pregações de João Batista, bem como também o batismo que ele efetuava no Rio Jordão. Eles estavam indo lá não porque eles se interessavam pela vida eterna, não porque eles se interessavam por uma vida espiritual mais fecunda, uma vida espiritual mais profunda, até porque eles já se consideravam profundos em sua espiritualidade. No entanto, eram pessoas destinadas ao inferno, eram pessoas perdidas ainda, que precisavam ainda de um grande arrependimento de pecados. E é sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo, que nós muitas vezes podemos estar enganados com relação à nossa própria religiosidade, para não falar em espiritualidade, que é o termo mais correto aqui, porque religiosidade, como nós sabemos, não salva ninguém. Religião não salva ninguém, não importa que religião seja. Tanto é que estou tratando aqui a respeito do novo nascimento. E esse povo aqui, os fariseus, saduceus, escribas, eles eram pessoas religiosas que já se julgavam espirituais, já se julgavam com uma entrada certa no reino de Deus, já se julgavam os eleitos de Deus, aqueles que já estavam salvos diante dos olhos de Deus e debaixo do agrado de Deus, quando na verdade estavam debaixo da condenação do Altíssimo Deus. Será que essa também não pode ser a minha e a sua condição? Por isso nós devemos fazer uma análise sincera, honesta com relação à nossa própria espiritualidade, com relação ao nosso próprio caráter, com a forma como nós conduzimos a nossa vida espiritual dentro e fora da igreja, como nós lidamos com as coisas de Deus, com seriedade, na brincadeira. Nós temos que fazer essa autoanálise na nossa vida, ou então estaríamos incorrendo no erro de acreditarmos estar no caminho da luz, quando na verdade estamos ainda caminhando pelo caminho das trevas. E isso é perigoso. Já viu aquele ditado mundano, nadou e morreu na praia? Pois é, eu acredito que a maioria dos crentes hoje, para não falar de católica e todas as outras religiões da mesma forma, vão morrer na praia. Estão nadando e acabarão por morrer na praia por acreditarem estarem debaixo do agrado de Deus, debaixo da aprovação de Deus, quando na verdade é só casca, é só superficialidade. Pessoas que precisam ainda de um grande arrependimento de pecados. Por isso nós temos que fazer uma autoanálise. Por isso que nós temos que analisar a nossa própria vida, a forma como nós estamos conduzindo a nossa espiritualidade. A palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 7 fala: "E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus", pessoas religiosas, pessoas frequentadoras do templo do Senhor, pessoas que buscavam o Senhor Deus. Vendo ele, quem? Essas palavras são palavras de João Batista, está se referindo a João Batista. "E vendo João Batista muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura?" Esses fariseus e saduceus não estavam vindo ao batismo de João Batista para serem batizados. Eles não sentiam necessidade de arrependimento, muito menos de serem batizados por João Batista. Já se achavam a última bolachinha do pacote. Eram pessoas que se achavam acima de um nível acima e muito acima da espiritualidade dos meros mortais, como eles assim consideravam. Eram pessoas próximas de Deus, assim eles consideravam, quando na verdade estavam caminhando muito distante de Deus. E João Batista, vendo que eles se aproximavam e estavam ali assistindo ao que João Batista estava fazendo, João Batista então brada: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os chamou de raça de víboras. Víboras significa serpentes, serpentes venenosas. Será que nós também não estamos qualificados dentro deste versículo? Isso pode te ofender, mas eu prefiro te ofender desde que a sua consciência seja chacoalhada, para que você venha enxergar a si mesmo, para que eu venha me enxergar a si mesmo, porque aquilo que eu prego para você é um dever a mim mesmo, para que eu venha eu mesmo fazer uma autoanálise. Meu objetivo aqui é fazer com que a sua consciência seja chacoalhada mesmo. Raça de víboras. Veja, João Batista aqui, ele chamou de raça de víboras, pessoas frequentadoras do templo da igreja. Isso serve para mim, pastor, serve para todos os pastores, serve para todos os cristãos do mundo. Nós temos que fazer uma autoanálise se nós realmente somos espirituais ou ainda o veneno do formalismo, do legalismo, o veneno da maldade, da crueldade, da perversidade, da depravação ainda não percorre as nossas veias espirituais.
Será que nós, dentro da igreja, parecemos ovelhas quando na verdade nós não passamos também de serpentes? Será que nós não agimos como serpente? Porque a serpente ela é sorrateira, ela é silenciosa, ela mata no silêncio, numa única mordida. Por quê? Porque ela destila o seu veneno na veia de suas vítimas, de suas presas. Aqui, lógico que eu estou fazendo uma alegoria com relação a nós em comparação à serpente, porque muitos dentro da igreja agem exatamente como as serpentes. Pessoas que matam através da boca, pessoas que envenenam aonde passam, pessoas que semeiam contendas através das palavras, pessoas que agem sorrateiramente. Isso eu estou falando de pessoas frequentadoras de igreja, que não podem nem ser chamadas de cristãs, pessoas cristãs, mas verdadeiras raças de víboras dentro da igreja. A igreja muitas vezes tem se tornado, ao invés de um aprisco de ovelhas, tem se tornado um verdadeiro serpentário. Tem se tornado um verdadeiro serpentário. Então, veja bem, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Quem é que pode fugir da ira futura? Por ira futura aqui, João Batista está querendo dizer as consequências amargas que eu, você, que todos nós haveremos de colher se nossos passos estiverem no caminho do engano, no caminho da perversidade, no caminho da maldade, do pecado. Muitos cristãos, à semelhança dos fariseus, dos saduceus, dos escribas do templo, se acomodam no fato de que, agora eu pertenço a uma igreja, eu sou evangélico, eu sou católico, eu leio minha Bíblia, eu fui batizado nas águas, eu sou frequentador de uma igreja, eu trabalho dentro de uma igreja, faça a obra do Senhor Deus. Muitos se acomodam nesse tipo de pensamento e nesse tipo de atitude, mas dentro do coração ela guarda os piores tipos de venenos em que, nos momentos que ela acha apropriado, ela destila através da sua boca, provocando divisões no corpo de Cristo, adoentando as pessoas com as suas palavras, provocando fofocas, falando de fofocas, maledicências, usando da maledicência, calúnia, engendrando planos para prejudicar este ou aquele. São verdadeiras raças de víboras dentro das igrejas de Cristo Jesus, nosso Senhor. Não são todas as pessoas, mas nós sabemos e não podemos fechar os olhos para isso. Há muitas serpentes dentro da própria casa do Senhor, no aprisco do Senhor, há raças de víboras. A prova está aqui. Estou lendo para vocês. O próprio João Batista, um profeta, um homem de Deus, chamou os sacerdotes do templo, que eram os fariseus, chamou os saduceus, chamou os escribas, trabalhadores da casa do Senhor, de raça de víboras. João Batista chamou, já pensou se ele fizesse uma pregação dessa nos dias de hoje, em nossos altares de igrejas, atrás dos nossos púlpitos? Será que o povo ia suportar tamanha ousadia nas suas pregações? Será que o povo suportaria esse tipo de pregação? A pregação de João Batista? E ele continua falando: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada ao fogo. Então veja bem, o João Batista aqui, o profeta João Batista, estava falando para aqueles fariseus e para os saduceus e para todos os sacerdotes do templo que vinham ali acompanhar o seu batismo, acompanhar o seu trabalho no Rio Jordão. Estava falando para eles: não adianta vocês baterem no peito e falarem, sou filho de Abraão, em outras palavras, nos dias de hoje. Não adianta nós batermos no peito, enchermos, estufarmos o peito e falar, sou filho de Deus, sou eleito do Senhor, sou um verdadeiro cristão, quando na verdade dentro do nosso coração nós ainda guardamos muito do veneno das víboras, muito do veneno do inferno, do maligno, dentro do nosso coração e pronto para ser destilado na primeira vítima que atravessar, que cruzar o nosso caminho e nos afrontar, que cruzar o nosso caminho que não for do nosso agrado, ou fazer alguma coisa que venha desagradar grandemente os nossos interesses, que venha comprometer os nossos interesses, venha nos contrariar de toda forma. Pois é, enquanto nós não pararmos para fazer esta autoanálise e olharmos para dentro de nós mesmos, para julgarmos aquilo que há dentro do nosso próprio coração, fazendo com que nós venhamos nos dobrar em arrependimento, não haverá esperança para nenhum de nós. Seremos também chamados de raça de víboras pelo nosso Senhor.
Não seremos nem reconhecidos por Ele. Então não adianta nós batermos no peito e falarmos sou filho de Abraão ou sou filho de Deus, como estes aqui faziam. Existe uma advertência muito grande da parte do nosso Deus em Jeremias capítulo 7, no versículo 8, onde ele fala assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtarei vós e matareis e cometereis adultério e jurareis falsamente e queimareis incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos salvos ou somos livres? E podemos então fazer todas essas abominações? Não, não podemos. Então veja, não confieis em palavras falsas que para nada são aproveitáveis. O que Deus está falando pela boca de Jeremias aqui, que muitas pessoas dentro das igrejas estão escutando palavras falsas, até mesmo de pastores, que por medo de pregarem a verdade, têm apontado para o seu rebanho e falado: não, vocês são salvos, vocês são os eleitos de Deus, são os escolhidos de Deus, sem uma análise se tais pessoas nasceram de novo ou não. Por isso que eu falei em determinado vídeo que a igreja hoje está parecendo mais um clubinho social do que o rebanho de Cristo. Porque os próprios pastores estão com palavras falsas para o povo. Eu prefiro te ofender aqui, não é que eu sou mais santo do que você, eu também sou tão necessitado da misericórdia de Deus quanto você. Mas o que faz a diferença entre um filho de Deus e outro, ou um que não seja filho de Deus, é a sinceridade de coração em procurar se aperfeiçoar, em procurar emendar os seus caminhos, em procurar, uma vez que cai, se levantar rapidamente e retomar o caminho da luz, em procurar quebrantar seu coração diante de Deus, em procurar se reformar por dentro, em procurar se modificar internamente. Não apenas se contentar em ir à igreja, não apenas se contentar em participar da Santa Ceia ou de algum trabalho evangelístico. É a advertência da palavra de Deus: eis que vós confiais em palavras falsas que para nada vos são proveitosas. E não é o que mais as pessoas têm escutado hoje dentro das igrejas? Palavras falsas, palavras bajuladoras, palavras que inflam cada vez mais o ego das pessoas que ali frequentam, palavras de pastores descomprometidos com a verdade, de líderes que não se importam a mínima se as pessoas nasceram de novo ou não. Tudo que importa para eles é o bolso deles cheio de dinheiro. Da mesma forma, os padres católicos também. Se não se importa se o seu rebanho nasceu de novo, não é um bom sacerdote do Senhor. Então Deus quer levantar novos João Batistas nesta era, que venham chamar o povo a uma responsabilidade pessoal. Não é que venhamos apontar o dedo para este ou para aquele, não somos chamados para isso, mas sim para fazermos uma autoanálise com relação à nossa própria vida espiritual. Se estamos sendo sinceros diante de Deus, se somos de fato ovelhas do aprisco do Senhor ou não passamos de um aprisco de raça de víboras. Então fica aqui esta reflexão. E, portanto, a necessidade do novo nascimento na vida das pessoas, porque o novo nascimento, ele tira esse veneno de dentro do coração do homem, faz o homem uma nova criatura em Cristo Jesus e verdadeiramente o prepara para o reino dos céus. Que Jesus te abençoe.